nos perdermos em nada. Isso. Ok. Deixa eu só verificar se tem alguém aqui na pendência para entrar. Não temos ninguém. Ok, pessoal. Então, bom dia a todos. O pessoal vai chegando aí, mas a gente já vai dando início aqui, que já são, né, 10h30. Nós, né, na nossa primeira aula, então, como eu falei, nós ficamos só na apresentação com relação, né, à plataforma Moodle, com relação aos nossos procedimentos técnicos. E aí eu comecei a falar um pouquinho só, né, mas aí teve uma queda de energia, enfim, sempre, né, a gente tem esses problemas. E falamos muito pouco, então, com relação à parte introdutória aqui. Então, eu vou começar inicialmente, teve muita gente também que não conseguiu entrar, então vamos fazer o seguinte, a parte de conteúdo a gente começa hoje, tá ok? Combinado? Tranquilo? Todo mundo conseguindo ouvir aí tranquilamente? Tranquilo? Gabriel, Lucas, Jefferson, Bruno. Conseguem ouvir? Tá tudo certo, professora. Dá para ver Certo. escutar, senhor. Então tá. Então sempre me dá um ok para eu ter tranquilidade que vocês estão na linha aí. Então vamos lá. Bom, então estrutura atômica, né, e evolução dos modelos. Como eu tinha dito para vocês, é importantíssimo, né, nós começarmos a entender essa parte micro para realmente entendermos a aplicação da química dentro da área de vocês, né, especial da engenharia mecânica. E aí a gente começa falando então na parte de modelos atômicos, algo que vocês já conhecem, né, desde lá do ensino fundamental 2, vocês estudaram, e no ensino médio também trabalharam isso, e aqui a gente vai novamente fazer, né, esse review aí com relação aos modelos para começar a falar de ligações químicas. Bom, então o próprio nome está dizendo, né, modelos é uma modelagem, né, mas não é algo concreto, né, é algo científico, mas de uma certa forma é abstrato também. Né? Então a gente tem aqui, né, como as ciências, né, de uma certa forma, elas têm o seu lado, né, abstrato. Ou seja, um átomo é algo ainda muito, né, misterioso para todos nós. De fato, ainda não o conhecemos. Mas o pouco que conhecemos já nos contribuiu, né, um avanço tecnológico aí nos últimos 30, 40 anos impressionante, né, que é a geração de vocês aí que vem, né, desfrutando dessa evolução tecnológica, tá? Bom, então lá na parte histórica, né, que é interessante a gente pensar um pouco, né, o que era o conceito de química, todos nós já conhecemos, né, que química é realmente, né, tem gente que diz, eu não sou naturalista, né, não gosto de nada químico. Não é possível isso, né, gente? Tudo é químico. A natureza é constituída, né, de elementos químicos. E a interação entre esses elementos, né, que nós temos, eu acho, no final das substâncias. Agora, eu posso ter, né, essa química, né, como nós diz, sintética, e podemos ter essa química natural. Ou seja, a sintética é aquela que nós produzimos lá no laboratório, sintetizamos. E aí que a maioria das pessoas, né, relatam em relação a essa química. Bom, e essa ligação, né, entre esses elementos, dando origem a essas substâncias, né, isso tem um quê importantíssimo, né, que é o fator limitante, como eu até tinha dito para vocês, né, inicialmente na semana passada, que é a questão de energia. A energia, né, vocês que são futuros engenheiros mecânicos, a energia é importante na área técnica de vocês? Primordial, né? Hoje, né, o que mais vocês pensam em que desenvolver veículos automotores que tenham o quê? Qual que é a perspectiva de desenvolvimento de um veículo, né, de um motor de um veículo? Qual que é a proposta importante que sempre busca na área de vocês?
Jefferson. Pode falar, Jefferson. Seria a eficiência, né? Eficiência, né? E essa eficiência, Jefferson, ela está relacionada com o quê? Fazer mais com menos energia, né? Produzir mais, Isso. tudo Então, aqui, mais, ó, menos energia. a palavra-chave está aqui, né? Termo energético. E é o nosso gargalo, né? Não é colocando na área de vocês, né? Tecnologia, né? É um gargalo, mas em qualquer área de tecnologia hoje, né? É o gargalo. Na verdade, é o gargalo da existência nesse planeta, né? E eu imagino que também nos outros, né? Que se possível, vida, né? Esse é o grande problema aqui, é o nosso X da questão, é a questão energética. Bom, então, essa ideia da química, ela vem, né, desde lá, né, antes de Cristo, nessa perspectiva, né, com essa construção da matéria, como que é constituída essa matéria, né, e em escala, né, micro, como que isso vai definir, né, a questão macro. Bom, e a partir disso aí, né, surge uma área, né, muito importante, que às vezes vocês que dão na área de tecnologia, a gente que dá área de exatas, a gente às vezes não gosta muito, mas é importante, né? E aí vocês já estudaram isso no ensino médio, né? A filosofia. Vocês gostam de filosofia? Não? Ninguém respondeu. Acho que não gostam, não. Eu particularmente gosto, professor. Ah, então você tem cara de cientista. Porque o cara que tem cara de cientista, ele tem que começar por aqui, ó. Né? Essa questão da filosofia que vem, né? Olha aqui, não é algo recente, não, né? Pensando na questão da história, né? É algo bem antigo, né? E que ele vem, na verdade, com esse pensamento, com essa reflexão, com esse indagar, né? Com esse questionamento, que surgiram, né? Os primeiros modelos atômicos. Então, a primeira ideia de átomo, ela vem exatamente com esse pensamento filosófico, né? Então, na verdade, a evolução, né? Ela foi fundamentada nesse pensamento filosófico. E, logicamente, a ideia de átomo, né? Inclusive a nomenclatura, né? Alguém sabe dizer por que a palavra, como que, né? Evolução do modelo atômico. E isso já antes de Cristo já se falava em átomo. Por que essa palavra chama átomo? Alguém sabe me dizer? Só. Aqui, né, eu coloquei um quadradinho que diz assim, né, o modelo da mecânica quântica, o modelo, né, ondulatório desde antes de Cristo até esse modelo atual, que é o que nós utilizamos, né? Logicamente, ele deixou do campo filosófico e passou para o campo científico, né? Pesquisas realmente com comprovações com sustentação, né, na matemática, na física, mas ele caminha aí, né, em longo período histórico. E aí, antigamente, né, bem antes, né, aqui, né, dizia-se, né, que nós teríamos basicamente 4 elementos químicos, né, 4 combinações, que era, né, água, terra, ar, né, água, terra e fogo, né. Não sai muito do que nós temos hoje, né, no sentido de compartimentos, né, na nomenclatura hidrosfera, litosfera, atmosfera. Mas é algo bem complexo. Bom, e aí chegou aqui, vamos lá. Acho que eu estava por aqui, quando eu estava falando com vocês na semana passada. A gente começou. Né? Antes de Cristo, então, como nós falamos, no pensamento filosófico, né, baseado apenas, então, na intuição e na lógica, esse cara aqui, né, na verdade são dois, né, Nilson e Demócrito, né, eles propuseram algumas ideias com relação ao que seria, né, a constituição da matéria. E aí eles chegaram exatamente nessa palavra que eu falei para vocês, né, átomo, que seria algo, né, o A quer dizer não é isso? Vocês viram lá no ensino médio? É ou não? Não, né? Tom divisível, então significa indivisível. E
é baseado, então, nesse princípio. Nós continuamos com a mesma nomenclatura, né? A gente continua com a mesma nomenclatura de átomo. Então, ela é antes de Cristo. Ela é um pouquinho antiga, né? Hoje, ela não condiz muito com a realidade. Mas, em homenagem a esses caras aqui, baseado nessa... Pode falar. Alô? Tudo bem? Bom dia, pessoal que está chegando aí, bom dia. Bom, e aí o Demócrito, ele trouxe algumas informações interessantes. Jefferson, você consegue ler aqui para nós as informações que o Demócrito trouxe aqui? Os pensamentos, né? Na intuição e na lógica. Ele trouxe aqui, né? Sintetizei em 6 tópicos. Deixa eu só aceitar aqui alguém como convidado. Ok? Consegue, Jefferson? Ou quem está com o microfone aí funcionando direitinho? Isaac, bom dia, Isaac. Conseguiu entrar aí, Isaac? Jefferson, está me ouvindo? Bom dia. Conseguiu entrar como convidado aí? Tranquilo? Sim, consegui. Mas você ainda não está com seu e-mail institucional? Não, eu não consegui fazer. Ah, tá. Então hoje você entra como convidado, mas é preciso você fazer para entrar na lista aqui, tá bom, Isaac? Ah, sim. Tá, eu tava ok. vendo a lista passada, meu nome não aparece lá na lista de presença. Porque é convidado. Pode falar, Adeilson, por favor. Eu estou como convidado também ou... Não, você está como participante. Não, bacana. Beleza. Tá bom? Pra família. Pessoal, quem consegue ler aqui para nós essa tela aqui? Alguém consegue ler para nós? Eric, Bruno... Posso ler. Tá ok. É Tatiane, né? Isso. Obrigada, Tatiane. Modelo proposto por Demócrito. Toda a matéria é constituída por átomos e vazio. Não era compacta. O átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e que não pode ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento. O universo constituído por um número infinito de átomos, indivisíveis e eternos. Segundo Demócrito, as únicas coisas que existem são os átomos e os espaços entre eles. Olha que interessante, né? Isso aqui, obrigada, viu, Tatiane, né? Só baseado em quê, gente? Pensamento, né? Filosófico, né? E intuição e lógica, né? Que é o pensamento filosófico. Mas algo que nós até utilizamos até o presente momento. Várias coisas nós ainda continuamos utilizando, né? Por exemplo, esse aqui. As únicas coisas que existem são os átomos e os espaços entre eles. Se a gente pensar, é exatamente isso. As únicas coisas que realmente existem são os átomos, né, e o espaço entre eles. Lógico que tinha, né, algumas questões ainda, né, complexas e que precisava, né, da experimentação matemática, da física, que não era possível naquele momento, né? Como, né, em pequeníssimas partículas, né, indivisíveis, né? Então, assim, nós sabemos hoje que tem reações nucleares, né? Nós temos reações químicas, então uma série de outras coisas. Mas, assim, é muito interessante nessa visão filosófica, né? Com relação a, principalmente, né, a última frase aqui que a Tatiane leu para nós, ok? Bom, e aí? O que isso vai implicar, né? Implica que nós tivemos, então, logicamente, a matemática e a física e a química começa a fazer algumas reflexões, né? Uma delas lá no século XVIII, que nós temos como algumas fundamentações, né? Que é a lei de Lavoisier e Prost. O que diz a lei de Lavoisier, né? E a lei de Prost? A lei de Lavoisier, aquela que nós estudamos, né?
desde lá também do ensino fundamental 2, que diz, né, uma frase muito complexa e bonita, né, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vocês acham que essa frase ela é válida até hoje ou não? Isso no final do século XVIII. Eu acho que não. Não? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Alguém acha o contrário? Hein, pessoal? Eu acho que é válido. É válido? Então, assim, tem um detalhezinho que quando a gente tem a reação de aniquilação, que aí vai questionar alguma coisa. Mas, né, quando eu penso em reações químicas de uma forma geral, ela ainda é válida, né? Nós não somos criadores de nada. Nós somos apenas, né, transformadores. Então, né, quem pensa que cria algo, infelizmente, nós não criamos nada, gente. Tá tudo aí. Né? E foi isso, né, eu vou apagar aqui para a gente discutir, né? Que é basicamente isso aqui. Né? O que é? Deixa eu só aumentar, porque tá meio... Puxar aqui, dá uma aumentada aqui, para a gente visualizar. Pode falar. Tô ouvindo. O Marcos está pedindo para você sair. Oi? Tem um pessoal pedindo para você aceitar eles aí, não. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, então. Obrigada. Oi, já foi aqui. Se eles já entraram, acho que todos que estavam pedindo já permitiram. Bom, então, obrigada, viu? Nós temos aqui, né, a ideia que é uma reação química. Logicamente, uma reação química, eu preciso fazê-la em um sistema fechado, né? Um sistema fechado para que eu não tenha perdas para, né, o meio externo, e aí eu realmente não tenho controle. Então, vamos supor, eu tenho aqui, né, um produto X, uma reação entre X e Y. Não. O que eu tenho antes da seta, como é que eu chamo? O que eu tenho antes da seta, eu chamo de quê? E eu tenho uma seta, isso é um esquema de uma reação química. E posterior à seta. Antes da seta, tem os reagentes, né? Posterior à seta, eu tenho os produtos. Isso quando eu tenho uma reação de mão única, né? Se ela for ida e volta, eu tenho que olhar, né? Se é o sentido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, essa aqui é uma reação típica, né? Onde eu tenho reagente, então esse aqui seria o nosso quê? Reagente. E esse aqui seria o nosso quê? Produto. E se eu olhar em questão, né, de matéria, de massa, né? Vamos supor, nesse exemplo que ele deu aqui, eu tenho 16x no reagente e tenho quantos Y no produto, no reagente? 8Y. Então, 16x no reagente e 8Y no reagente. Se eu for para o produto, eu vou ter que ter quantos X no produto e quantos Y no produto? Eu vou ter que ter, 8 vezes 2, 16. 16x. 8 vezes 1, 8. 8y. Ou seja, a quantidade de... Eu tenho 16x no reagente, eu tenho 16x no produto. Eu tenho 8y no reagente, eu tenho o quê? 8y no produto. Essa é a lei da conservação das massas, né? A matemática nos dando a sustentação. Ou seja, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Esse aqui foi fundamental
para aparecimento do primeiro modelo atômico saindo do campo filosófico e indo para o campo científico. Então, é a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, e que ainda é válida hoje quando eu vou no campo das reações químicas. Permanece, é válido. Certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Lembramos? Tranquilo. Tranquilo, amigo. Então, tá bom. Bom, então, vamos lá. Continuando. O pessoal que está entrando aí como convidado, tem muita gente entrando como convidado hoje, acredito que ainda estejam sem o e-mail institucional, mas aí tentam providenciar por causa da lista de chamada, tá ok? Professora, como é que faz para poder entrar com e-mail acadêmico? Porque assim, eu entrei pelo Moodle, né? Só que aí já foi automático aquele outro e-mail meu, aí por isso que tá como se eu tivesse como convidado. Ah, tá. Mas você não usou o e-mail institucional? É porque são 2 e-mails que foram criados, né? Mas o e-mail que você utiliza para entrar no Kia acadêmico é e-mail institucional. Ah, Então, você já está com o seu e-mail institucional. Professora. Sim, então eu não entrei como convidado? você entrou como convidada. Você Se já ela vai quer aparecer na dizer lista. Pode falar, é Gerson? Pode falar. Isso. Se ela quer dizer que foram criados 2 e-mails acadêmicos. Um que é @estudante.ifg e o outro que é @acadêmico. Ela está perguntando qual dos dois. Aí, no caso, é o @estudante. Isso, né? Porque assim, o e-mail que foi criado lá para você dentro da instituição, eu falo e-mail institucional, né? Agora, se foi criado mais de um, eu já não sei. Mas ele traz o e-mail do instituto. E aí você entra dentro do Moodle com ele. Professora, é porque Sim, foi criado um da conta Google e outro da Microsoft, que é o usando o Teams, né? isso. Mas é o e-mail do instituto. Só que aí o que a gente utiliza para entrar aí é o da Microsoft. Aí tem que olhar, é o acadêmico. É Isso, é o @estudante e @acadêmico. acadêmico, né? Então tá certo, Matheus. Obrigada. Bom, porque é o que está cadastrado lá no sistema, é o que ele vai reconhecer você aqui como aluno da instituição. Bom, isso foi a primeira lei, né? A lei da conservação das massas. Nós temos também a lei da proporção. O que é essa lei da proporção, né? Ela diz que toda substância apresenta uma proporção em massa constante. Então, né, independente da massa, no final você tem uma proporção, né, em massa, logicamente, né, do início, constante, né, oxigênio e carbono, 1:1, oxigênio e carbono, 1:1, independente se é monóxido de carbono ou se é dióxido de carbono. Então, essas fundamentações, se eu passar aqui, depois eu vou voltar, deram origem, né, a um novo modelo atômico, já um pouquinho, né, depois de Cristo lá, e que é o primeiro modelo baseado, né, em questões científicas, naquelas duas pensamentos, né, não mais filosóficos, mas sim matemáticos. E que trouxe algumas proposições, né, com relação a esse modelo. Tatiana, então, você consegue ler para nós agora essa nova visão de modelo? O que seria esse novo modelo? Sim, modelo proposto por Dalton. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Equívoco, isótopos. 3. Diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos de massas diferentes. Os átomos são indestrutíveis e as reações químicas não passam de reorganização desses átomos. Em uma combinação química, os átomos unem-se entre si em várias proporções, mas conservando suas respectivas massas. E aí, pessoal? Tem coerência essas 5 ideias aqui, proposições, com relação ao novo modelo? O que vocês acham? Aqui ele já falou, né, que trouxe um equívoco. O que seria esse equívoco, né? Bom, vamos pensar na questão, né? Na terceira, vamos deixar a segunda aqui por enquanto, pensar diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos e de massas diferentes. Está certo ou está errado?
Ou vocês não têm opinião? O que vocês pensam? Pode falar. Eu acredito que tenha massas diferentes. Agora, os tipos de átomos que eu não sei. Certo. Então, tenha massas diferentes. Depois, ele fala que os átomos são indestrutíveis e as reações químicas não passam de reorganização desses átomos. Como eu falei inicialmente para você, a gente tem as reações, né, químicas e nós temos as reações nucleares. Se eu penso em reações químicas, está correto. Agora, se eu penso em reações nucleares, né, aí já é uma outra proporção. Porque, tipo assim, pode falar? Pode, por favor. A bomba atômica mesmo não é alguma coisa que tem a ver lá com a divisão dos átomos? Exatamente, eu estou mexendo lá no núcleo do átomo. Comentar Né? sobre isso aqui também. E aí eu vou gerar um outro átomo de um outro elemento químico. Só que aí não é reação química, mas é reação nuclear. E isso é uma reação nuclear. Estou pensando no núcleo do átomo. Mas aí, nesse caso aí, o átomo em si, então, ele se torna destrutível, né? Porque, no caso, iria dividir ele. Eu vou dividir, eu vou destruir ele, só que em relação à massa, não. Eu mantenho a conservação das massas. Só tem uma questão de reação de aniquilação que tem uma discussão com relação a isso. Com relação ao núcleo do átomo. Mas, né, de uma forma geral, eu continuo mantendo as massas. Então, ele ainda continua. Professora, por exemplo... Desculpa. Pode falar. A respeito da bomba nuclear, não tem a bomba de fissão nuclear? Você não junta átomos? Sim, eu tenho a fusão e a fissão. Então, nesse caso, você não destrói átomos. Eu posso também ter a junção, né, de núcleos, né? Então, eu posso mexer no núcleo do átomo, eu posso alterar, né? Um átomo de um elemento químico, ele pode transformar em um átomo de um outro elemento químico. Entendi. Certo? Mas, naquele momento, né, estava pensando aqui colocou reações químicas. Quando eu penso em reações químicas, não passa de uma reorganização desses átomos. Né? Aquele exemplo que eu dei lá, inicial, né, da lei da conservação das massas, eu tenho 16x. Eu continuo aqui com os 16x no produto. Eu tenho 8y no reagente, eu continuo com os 8y no produto. Então, eu não passo de uma reorganização, certo? E isso prevalece até o presente momento, quando eu penso na questão da reação. Mas ele trouxe aqui essa primeira, né, que a Tatiana deu para nós, né, que eu até destaquei aqui e tal, né, que seria um equívoco, né, que os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa. Isso aí que eu ia falar, professora, no modelo proposto por Dalton, então essa número 2, essa segunda proposição, estaria errada, porque elementos diferentes têm átomos com massa, às vezes maior e às vezes menor. Um exemplo é o átomo de hidrogênio, que tem massa de aproximadamente 1, alguma coisa. E outros átomos, como, por exemplo, o átomo de plutônio, tem uma massa 30 vezes maior. Isso, eu tenho. Mas ele diz assim, os átomos de um mesmo elemento. Os átomos de um mesmo elemento. Eu vou só tirar aqui um minutinho e vou projetar um negócio aqui para vocês. Só um minutinho. Enquanto vocês estão pensando. O átomo de um mesmo elemento é a mesma massa, entendeu? Átomos de um mesmo elemento, a mesma massa? É isso que eu estava questionando. Vocês acham que sim ou não? Só projetar, usando a minha internet aqui, ver se ela vai caminhar. Estou ouvindo a opinião de vocês aí. Quem que concorda, quem que discorda. Mas aí, professora, a gente considera, por exemplo, os isótopos, por exemplo, o átomo de hidrogênio com um único elétron, ele já tem uma massa diferente de um átomo de hidrogênio com dois elétrons, que acho que é o trítio, não? Isso, 3, né? Então, a gente tem... Deixa a minha internet que tá dando pau. Só um minutinho, queria projetar aqui para vocês. Vai.
Então, é a questão dos isótopos. O que são isótopos? Isótopos são o mesmo elemento, só que com quantidade de elétrons diferentes. Alguém tem um outro com esse conceito aí? O que são isótopos? Não é relacionado à carga dos trem que vai em volta do átomo, não? Os elétrons, prótons. O átomo ele tem prótons, né? E nêutrons e inúmeras outras partículas do núcleo, né? E tem na eletrosfera os elétrons. Esse é o modelo, né? A gente fala, né? Orbital, né? Ondulatório que nós utilizamos hoje. Mas a minha internet está muito ruim. Só um minutinho que eu estou querendo projetar um negócio aqui para vocês, só que eu estou puxando aqui da internet. Mas ele está demorando um século para... visualizar. Quem mais tem algum conceito sobre isótopo, pessoal? A gente precisa de usar a internet direto, ela acaba travando. Tem uma diferença também Oi? Pode falar. Tem uma diferença de isótopo para isótopo, como, por exemplo, a massa atômica de isótopo, por exemplo, você ter o peso de prótons mais nêutrons. Isso. Então, o que seriam isótopos? Diferencia o número atômico. Número atômico? Por exemplo, você tem a junção de prótons mais nêutrons que difere de um isótopo para isótopo. Por exemplo, você tem o deutério, que é um isótopo de hidrogênio mais pesado do que o hidrogênio normal. Deixa eu pôr. Acho que agora eu consigo. Com um único próton. Vocês conseguem visualizar aí a nossa tela? Sim. Então, aqui, né? Porque a gente conhece duas coisas, né? A gente conhece a tabela periódica, né? Vocês conhecem a tabela periódica. Só ver que se eu tenho uma tabela aqui que eu vim projetando aqui rapidamente. Peguei aqui no... E é isso aqui. Vocês já ouviram falar nessa imagem aqui? Os isótopos têm massa diferente, né? Os isótopos são átomos, né, do mesmo elemento químico, mas que apresentam massas atômicas diferentes. Parece aqui, né, bonitinho, mas isso aqui, na verdade, é chamada carta de nuclídeos, né? A carta de nuclídeos nada mais é do que o verso, né? Mais ou menos ela ampliada, um pedacinho dela ampliado aqui, quando a gente, por exemplo, pega o carbono, né? Tá vendo o carbono aqui? Carbono, né? Número atômico 6, depois a gente vai falar de número atômico. Mas se você caminhar aqui na horizontal nessa tabela, você vai no carbono até o carbono 22. Carbono, ó, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, né? Vocês já ouviram falar muito em carbono 14? Vocês se lembram dessa palavra? Carbono 14? Sim, é para ver a idade, acho que das coisas. Isso, né? É um elemento químico utilizado para você mapear o passado, né? Exatamente porque ele é um isótopo, melhor dizendo, ele é um radioisótopo. Então, nós temos os elementos químicos, ó, carbono. Quantos carbonos com massas diferentes? Logicamente, todos eles têm número atômico 6. Número de prótons igual a 6. Mas podem ter diferentes massas atômicas. Ah, mas é só o carbono que tem? Não. Todos os elementos químicos. Então, se eu pegar, né, se a gente fala que esse aqui, ó,
o magnésio. Na tabela periódica normal, você vai pegar o magnésio lá, né, na segunda coluna, né? Mas, se você pegar o magnésio aqui, olha o quanto de magnésio que você tem. Isótopo do magnésio. Sódio, alumínio, silício, fósforo e assim por diante. Então, na verdade, ela se resume nisso aqui, ó. Essa chamada carta de nuclídeos. A carta de nuclídeos, ela tem os isótopos que são estáveis e os isótopos que são instáveis. Mas como que é isso? O que é estável e instável? O isótopo que é estável, ele fica lá, tranquilinho, sem se transformar em um outro. O isótopo que é instável é aquela coisa. O núcleo dele tem alguma característica de alta energia, e isso pode ser natural ou ainda injetado pelo homem, né? No núcleo dele, que faz com que ele emita essa energia e transforme em um outro radionuclídeo que pode estar numa condição de maior ou menor energia, certo? E aí é a famosa radioatividade que nós conhecemos, que mexe no núcleo do átomo. Então, eu tenho, então, a gente fala isótopos estáveis e os isótopos instáveis. Os instáveis e os estáveis, nós ainda vamos falar por que são estáveis e por que são instáveis. Estou falando que é uma questão energética que vai dar essa instabilidade. Então, quando, né, o nosso... opa, aqui eu vou ter que fechar isso aqui. Amigo, né, Dalton falou que os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa. Não são. Eu posso ter, então, que eu falei, né? O carbono, ó. Então, a gente pegou lá, olhou no caso do carbono, né? O carbono 12, o carbono 14, o carbono 13, e lá você viu que tem uma fila, né? De carbono. Mas pegando, por exemplo, 3, né? Do 12, o 14 e o 13. Nós temos, então, todos eles têm o quê? Número atômico 6. O que é o número atômico? É o número de cargas positivas que ele tem no núcleo. Essa não vai mudar. Essa que vai caracterizar o elemento químico carbono. Mas a massa pode ser diferente. E todos os átomos têm. Todos. Aí pode ser estável e instável. Oi? Já que os prótons são a mesma quantidade, no caso, então a massa difere por causa dos nêutrons. Isso. A massa, ela vai diferir, né? Eu vou ter um desbalanço, né, entre os prótons e os nêutrons. E isso é uma característica que dá instabilidade. Por exemplo, se você olhar o carbono 12, né? Só que, já que você falou, né? O que é a massa, né? A gente vai discutir mais para frente um pouquinho, mas vocês já viram isso, dando ideia para vocês. A massa é o que? Considera-se prótons e nêutrons. Considera, né? É uma consideração aqui. E se você tem 6 prótons, você tem quantos nêutrons? 6 nêutrons. Esse cara aqui, ele é estável. Agora, o carbono 14, o que eu vou ter? No carbono 14, eu vou ter o quê? 6 prótons, né? E vou ter quantos nêutrons? 8. 8 nêutrons. Esses 2 nêutrons a mais que faz com que ele seja instável o núcleo dele. Por isso que ele é radioativo. E ele vai emitir esse nêutron. Tirar ele fora do núcleo. E isso é que, então, faz com que a gente tenha, então, uma energia, né, saindo do núcleo do átomo e o carbono transformando em nitrogênio. Tá? E a instabilidade nuclear está relacionada com esse descompasso, né? Uma das instabilidades nucleares, melhor dizendo, relacionada com esse descompasso em relação às partículas positivas e as partículas neutras. Mas nós já vamos falar sobre essas partículas neutras, como é que elas surgiram, por que elas surgiram, qual foi o objetivo delas surgir. Certo? Então, o modelo científico, o primeiro modelo científico é o modelo atômico de Dalton. Mas teve um equívoco aqui grande, né? Porque até então não se conhecia, né, essa parte nuclear do átomo. Não tinha, né, ainda esse fundamento. Mas esse modelo, então, foi de fundamental importância. Por quê?
Porque aqui surge o primeiro modelo, né, já sustentado na matemática, né, na conservação da massa. Ok? Não sai daquele campo filosófico, que foi importante, sem dúvida, mas começa aqui, né, o modelo agora baseado, né, em fundamentos matemáticos e físicos. Bom, e aí, né, deixa eu só apagar isso aqui. A gente tem aí, então, o modelo de Dalton, né, por volta de quanto? Historicamente falando, por volta aí de 1800, né? Mas, não, logicamente, não é esse o modelo que nós utilizamos hoje. Qual é o modelo que nós utilizamos hoje, pessoal? Bohr. Né? É o de Bohr, né? Também com algumas ressalvas. E cada vez mais a gente vai passando por essas etapas de melhoramento. Por isso que a gente usa a palavra modelo. Bom, e aí surge, né, uma das questões importantíssimas. Porque esse trabalho de Dalton, né, simultaneamente ao trabalho de Dalton, foi, né, desenvolvido outros trabalhos no sentido da questão da natureza da matéria, a natureza elétrica da matéria. Eu sempre digo que o nosso avanço tecnológico está aqui, ó. A descoberta da natureza elétrica da matéria. E isso, né, por volta lá do século, né, início do século XIX. Esse cara aqui, que quase ninguém nem fala nele historicamente, né, Stone, né, foi o cara que trouxe aqui para nós o X da questão. Que ele, né, propõe, então, né, que admite que a eletricidade estava associada ao átomo, gente. E que tinha algo especial nisso. E esse algo especial estava ligado ao átomo. Então, aquele modelo de Dalton começa a ter alguns problemas. Foi aqui. Mas e aí? O que isso vai contribuir, então, para um novo modelo? Né? Aí todo mundo fala, é o J.J. Thomson, que é o grande, né? Eu não vou aqui tirar o mérito do Thomson, né? Foi realmente, né, de extrema importância, né? Tem gente que fala que que considera, né, o pessoal da área de física, principalmente, considera que esse foi o pai da ciência, né? É o Thomson. Porque ele pega aquela ideia lá, do Stone, e transfere ela para cá. Transfere ela para onde? Para o átomo. Então, ele passa a considerar que o átomo não era só aquela partícula maciça, compacta, indivisível, né, com características neutras, e que não existia nenhuma outra partícula associada a ela. Mas quando o nosso grande, que quase ninguém comenta, né? Opa, é anterior aqui. Stone coloca, né, a ideia, a descoberta, né, da natureza elétrica da matéria. E, consequentemente, que ele chama de elétron. Então, o elétron é a primeira partícula a ser descoberta, e não foi pelo Thomson. O Thomson só pegou a ideia, juntou os pedacinhos. E quando ele junta os pedacinhos, né, na pesquisa dele, ele chega a algo importante. O que ele chega? Deixa eu só apagar isso aqui. Ele chega a essa informação aqui, gente. Que nós tínhamos, né, algo que tinha, né, o experimento dele, acho que vocês já ouviram falar do experimento de Thomson já, que é o da ampola, né, que ele coloca, na verdade, né, polos positivo e negativo. Até então, olha, bem importante isso, não existia próton. Quando a gente fala em positivo, a gente pensa sempre na química, né, de prótons, mas não se conhecia.
Agora, já se conhecia o elétron, que é o que ele trouxe aqui. Então, ele colocou, né, características diferentes. E essas características diferentes, né, ele observou um fluxo de carga. E esse, porque já conhecia a eletricidade. E esse fluxo de carga, ele observa, então, né, que essa carga elétrica, ela tinha o quê? Massa. E fazia parte da matéria. Então, assim, é aqui que começa. E se isso faz parte da matéria, e a matéria é constituída de átomos, então isso faz parte dos átomos. Então, aquele modelo proposto por Dalton já ficaria, deixa eu só apagar isso aqui, complicado. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho, para a gente pensar no modelo que ele propõe a partir do experimento dele. Ele já pensa o seguinte, olha, a matéria é constituída de algo compacto, continua. Só que ligado a esse algo compacto, eu tenho pontinhos. E esses pontinhos são os elétrons. Características o quê? Negativas, porque já se conhecia a eletricidade, as características. E que, no somar de tudo isso, dessa matéria, ela tinha uma carga total zero. Isso aqui é muito importante também. Uma carga total zero. Ou seja, a matéria era neutra ou ela tinha carga no final da história? Ela tinha... Oi, Henrique, pode falar. A matéria tem carga elétrica. Pois é, mas no somar de tudo... A carga é zero. Zero, ela se neutraliza. Né? E isso continua sendo válido, certo? Então, se eu tinha partículas negativas, a parte compacta teria que ter algo contrário às partículas negativas, teria que ser positiva, mas não se conhecia prótons. Não se conhecia prótons. Então, eu teria algo positivo, compacto, e pontinhos negativos. Isso seria um novo modelo atômico proposto. Proposto aí pelo J. Thomson. E, oi. A possibilidade, por exemplo, quando eles não têm cargas diferentes, por exemplo, não é zero. Isso, aí a gente vai falar, né, que a gente tem a famosa ionização, os íons. Correto. Certo? Que também tem uma discussão. Íon é átomo ou não é átomo? A gente vai comentar também sobre isso. Então, isso era um novo modelo proposto. Dá um salto, né? Que vocês estudaram lá no ensino médio, não estudaram? Que o pessoal fala, modelo do pudim de passas, modelo de Thomson, o Thomson, JJ Thomson, enfim. Mas o X da questão do modelo aqui de Thomson foi o que fez mudar o modelo atômico de Dalton para o Thomson? O que foi a evolução tecnológica aqui? Conhecimento de quê? Da eletricidade. Da eletricidade. E o cara que descobriu, então, o elétron lá. Né? Então, a eletricidade é que trouxe esse avanço aqui, a partir do momento do conhecimento da natureza elétrica da matéria. E aí, então, novo modelo proposto. Ok. Mas esse modelo era perfeito ou tem algumas falhas? O que vocês acham? Surge um outro cara aqui, historicamente. Quem que lembra dele? Também é brilhante esse cara. Vou deixar aqui assim, ó, historicamente, para a gente... Olha ele aqui.
nosso amigo Rutherford, né? Tem uma música, né? Rutherford, você já ouviram essa música de funk que o pessoal fizer? Acho que o Rutherford deve até levantar na cova deles. Mas vamos lá. Então, assim, o modelo de Thomson surgiu por causa do conhecimento da eletricidade, o elétron. Mas e tinha que ter uma neutralidade na estrutura. Então, pensou-se que aquela parte, né, maciça, compacta, tinha características positivas. Nosso amigo Rutherford, né, que era também, né, estudante e auxiliar lá de Thomson, então ele, na verdade, é, né, discípulo de Thomson, ele realiza um experimento, né, início aí de 1900, né, que vai propor um novo modelo atômico. E, logicamente, esse novo modelo atômico surge, né, em decorrência do conhecimento dessa outra partícula subatômica, que é o próton. Então, começa essa indagação. Mas positivo? Mas o que é o positivo na estrutura? Como que vem, da onde vem esse positivo? Mas aí vale a pena lembrar, né, que nesse momento já se conhecia características dessa questão do núcleo do átomo. Não conhecia o átomo como um núcleo, mas se conhecia que tinha elementos, né, que emitia algo. Aí vai lá, né, todo o experimento lá, né, da parte de radioatividade. Então, assim, era paralelo, era algo, né, associado ao outro estudo. Então, o Rutherford tem uma proposta. Eu coloquei ela aqui de forma simplicista, bem simples, para a gente pensar. Talvez vocês não tenham visto desta forma. No ensino médio, vocês tenham visto de uma outra forma. Então, a gente coloca de forma diferente. Tentando aqui traduzir, né, o raciocínio de Rutherford de uma forma bem simples. Em 3 hipóteses, né? 1, 2, 3. E quem quer ler para nós? É a nossa amiga Tainara, eu acho que você... É Tainara? É Tatiane. Tatiane, você foi eleita hoje. Você consegue ler aqui para nós as 3 hipóteses? Né? O experimento, o raciocínio dele, na verdade, de uma forma macro, só para a gente entender. Tem alguém chamando? Professora, só avisar que eu saí da aula, foi porque meu notebook desligou, viu? Tá, sem problema. O raciocínio de Rutherford. Acho que é assim que lê, não sei. Isso. Imaginemos um caixote de madeira fechado, cujo conteúdo não conhecemos e que iremos atirar nele com uma metralhadora. É um negócio bem assim macro, né? Macro mesmo. Primeira hipótese. Se as balas ricochetearem, não atravessando o caixote, concluímos que dentro dele deve haver algo como concreto ou ferro maciço. Tranquilo, né? Isso é óbvio hoje pra gente, não é? É. Já tô acabando o jogo. Segunda hipótese. Se as balas o atravessarem, concluímos que ele deve estar vazio ou então contém materiais leves, como isopor, serragem e similares. Similares, quer dizer. Terceira hipótese. Porém, se a parte das balas passar e a parte ricochetear, concluímos que materiais dos 2 tipos devem estar presentes dentro do caixote. Certo? Então, era mais ou menos a ideia, traduzindo a ideia dele numa escala macro. Todos compreenderam? Tranquilo? Mais ou menos. Quer dizer, primeira hipótese, eu vou atirar dentro da caixa e se não tiver nada, o que vai acontecer? Né? Quer dizer, se tiver concreto, tiver alguma coisa, eu estou pulando, né, passando para a segunda, ela vai fazer o quê? Vai bater e vai voltar. Traduzindo em palavras simples. Na segunda, se estiver vazia ou algo bem leve, vai passar. E se tiver as 2 condições, né? Parte vai passar e parte vai retornar. Tá certo? Conseguiram visualizar as 3 hipóteses?
Certo, Tatiane? Certo, professor, entendi. Ok, então é exatamente isso aqui que ele fez. Não tão simples igual o caixote, mas é a mesma ideia. Como eu falei, já se conhecia a parte de radioatividade. Já sabia que o polônio era uma substância química que emitia algo. E isso que ele emitia eram partículas com características positivas. Partículas com características positivas. Não se conhecia, né, em especial o próton, mas se conhecia que era algo com características positivas. E canalizou, então, nessas partículas de uma forma que elas fossem bater aonde? Dentro da caixa, que era aquela caixa. É a bala chegando na caixa. Só que nossa caixa aqui era uma lâmina de ouro. E, logicamente, colocou aqui, né, também conhecia substâncias. No caso, a substância que foi colocada foi o sulfeto de zinco, que hoje sabem que é um sal, que emitia uma fluorescência, né? E o que ele observou? Observou exatamente o que ele esperava lá na caixa. Vou apagar aqui, para ficar mais fácil para eu riscar aqui, para vocês visualizarem comigo. Vou fazer de azul. Ó, a maioria das partículas com características positivas, o que elas faziam? Elas passavam direto. Olha lá. Tá vendo? Passavam direto. Passavam direto. O que é que ele tinha colocado? Se balas atravessarem, concluímos que deve estar vazio. Ou então contém materiais leves. Era a segunda hipótese aqui, ó. A maioria passava. A maioria atravessava. Mas uma pequena parte, o que acontecia? Uma pequena parte, ó lá, ia lá, batia e retornava. Vamos lá, anteriormente. Seria o quê? A primeira hipótese, que nós teríamos, né, que havia algo com características compactas, que estava a incidência, batia e retornava. Aconteceu, parte disso aconteceu. E ainda aconteceu parte o quê? Vinha, mudava, né, o seu caminho, mas atravessava. Mudava, tinha um desvio, mas atravessava. Então, ele observou 3 condições. A maioria passava direto, uma pequena parte batia e retornava, e uma pequena parte também mudava o seu caminho, mas atravessava. A partir daí, ele pode concluir algo, ou tirar algumas conclusões. Pensa no modelo anterior que o nosso amigo Thomson, né, o JJ Thomson, colocou. Essa característica aqui era o quê? Positiva. Essa massa roxa em lilás era características do quê? Positiva. Não era positiva, pessoal? Isso. A partícula que ele estava jogando aqui tinha características também o quê? Positivas. Positiva. Ora, se eu tinha algo com característica positiva e estava vindo algo com característica positiva, a hora que ele batesse positivo com positivo, o que ia acontecer? Positivo com positivo. Ia se repelir. Não se repelir. Então, ele ia voltar. Então, o esperado é que a maioria acontecesse o quê? Primeira hipótese. A primeira hipótese. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi a segunda hipótese, a maioria passou.
E o ouro não era constituído com átomos? E átomos não tinha aquela característica lá, o modelo de Thomson? Então, não poderia ser. O átomo não poderia ter aquela característica, aquele modelo que Thomson havia proposto. E aí, logicamente, surge, então, né, a primeira proposta, quer dizer, o modelo proposto por Rutherford. E qual era o modelo proposto por Rutherford? Eu já vou parar, pessoal, só mais um minutinho eu já fecho. O modelo proposto por Rutherford, ele coloca que o átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, como era proposto por Thomson, como era proposto por Dalton, porque o modelo de Thomson para Dalton, ele só teve a agregar o quê? O elétron, que tinha sido descoberto a partir do conhecimento da natureza elétrica da matéria. Então, ele vem aqui com um novo modelo proposto, que o átomo deveria ter algo central, com características o quê? Positiva, porque era uma pequena parte que batia e retornava. Uma pequena parte passava próximo, então também com características positivas, sofria um desvio. E a maioria atravessava livremente a estrutura. Então, aonde estariam o quê? Os elétrons, porque já se conhecia os elétrons. Então, aqui vem o próton, primeiro, né, em conhecimento do próton, a partir do conhecimento da radioatividade, que também foi o Rutherford que descobre, e o elétron que já tinha sido agregado ao átomo. Então, surge o primeiro modelo com outra característica, sai daquela característica de uma esfera maciça, compacta, indivisível, né? Mas ainda continua com algo importante e muito interessante. O átomo ainda continua com a característica de neutralidade. Ou seja, eu tinha partículas positivas no núcleo, eu tinha partículas negativas na eletrosfera, né? Essa região aqui em volta do núcleo, e no somar, no balanço, ela se neutralizava. Então, a matéria neutra. Características neutras. Então, partículas positivas se anulavam com as partículas negativas. E aí é o famoso modelo, né, do sistema solar, modelo planetário do átomo. Perfeito aqui. O modelo de Rutherford tem falhas? Ou não? Deve ter. Deve ter, né? Tem, com certeza tem. E quais são? Alguém se lembra? Não? Tá bonitinho assim? Perfeito? Eu vou só deixar as perguntas para vocês pensarem. A movimentação uniforme dos elétrons, por exemplo, é uma falha que ele não destacou. A movimentação uniforme. Como assim, Henrique? Por exemplo, descobriu-se posteriormente que, depois da proposta de Rutherford, que os elétrons eles não são estáveis nas suas órbitas. Na verdade, sim. Sabe-se que o elétron, né, hoje, né, é a grande questão, né, do princípio da dualidade da matéria. O elétron, ele, né, tem massa, mas, ao mesmo tempo, ele é uma partícula, né, com características de energia, né, e isso é o princípio da dualidade da matéria, né, e que ele tem um pacote energético característico, né. Mas tinha uma outra falha que essa é uma das características, que o elétron, na verdade, ficava circulando ao redor, em volta do núcleo, né? Nas órbitas. Só que se ele ficasse circulando em volta do núcleo, ele características negativas, e o núcleo características positivas, o que ia acontecer entre negativo e positivo? Os elétrons iam cair dentro do núcleo positivo. Exatamente, a atração.
Iam se atrair. Então, essa é uma falha que ele depois tentou explicar, mas não conseguiu. E a gente vai comentar ela. E aí, qual era a outra falha? Não é só essa, não. Tem mais uma. Porque aqui no núcleo tinha o quê? As partículas positivas. Então, um positivo. Aí, se eu tivesse assim, ó, um positivo com um outro positivo aqui no núcleo, como é que ia ser? Repelir. Aí a falha também, acho que está nos nêutrons, né? Na falta de... Exatamente. Então, se eu tenho positivo com positivo, né, eu teria aqui uma repulsão nuclear e esse núcleo não conseguiria coexistir. Então, são duas falhas aqui no modelo. Oi? É onde que entra os nêutrons. Isso. Então, nesse momento aqui, né, o Rutherford admitir que tem que ter uma outra partícula no núcleo com características exatamente neutra para neutralizar. E quando eu falei para vocês da questão do carbono 14, né? Tem 6 prótons e 8 nêutrons, e no carbono 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons, ele é estável, e o outro que tem 2 nêutrons a mais é instável, porque apesar de ser neutro, partícula neutra com partícula neutra também gera repulsão. E isso é que dá instabilidade nuclear. Então, surge aqui essas duas questões que o modelo de Rutherford não explica, tá? Na nossa próxima aula, então, a gente vai falar melhor sobre essas duas questões e falar sobre o modelo de Bohr. Ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida nesse comentário, nessa parte histórica que nós retornamos aí com vocês? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Tranquilo? Sem problema? Alguma dúvida? Eu vou achando aqui a lista de presença. Professora, eu tive que entrar na lista a respeito da presença, eu tive que entrar como convidado. Sim, eu vi. Eu não consegui entrar porque aqui em casa ficou caindo energia direto, eu tive que entrar pelo meu celular. Ah, tá, ok. Sem problema. Muito instável aqui. Tá. Eu vi que você pediu, depois você pediu novamente. Porque ficou caindo energia. Tá. Assim, mas você já está com o e-mail institucional, você já é participante. Só que você teve que usar outro recurso por causa da falta de energia. Convidado, usar o link aqui que o pessoal deixou no grupo. Tá bom. Ok, sem problema. Mas sempre bom entrar como o participante por causa da lista de presença. Mas vocês vão me avisando que aí eu vou organizando, sem problema também. Ok, valeu, professora. Acho que eu também entrei como convidada, não sei o que foi que aconteceu, mas da próxima vez eu vou ver se eu consigo entrar com e-mail, mas eu já tenho os dois. Tá, ok. Sem problema. Uma dúvida também em relação ao e-mail. Tem que ser o e-mail institucional ou pode ser um e-mail do Gmail, por exemplo? Eu uso o e-mail do Gmail e usei ele hoje para poder entrar na aula. Mas você entrou como convidado, Henrique? Eu cliquei no link e vim para a aula. Então, você está como convidado. A ideia é que você entre pela plataforma Moodle, seguindo toda aquela orientação, porque aí você sempre vai cair aqui na sala de aula, você não precisa pedir para poder entrar. E a lista de presença vai trazer você. Então, é um controle que a gente tem. Nessas primeiras aulas, tudo bem, porque o pessoal está fazendo e-mail, demora, enfim. Mas depois vamos caminhar naquele sentido da plataforma Moodle, porque aí vocês ficam com o controle de vocês. Tá ok? Porque sempre essa sala é a sala de aula nossa. A gente não muda a sala de aula, não. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao conteúdo da aula? Nenhuma dúvida? Posso parar a gravação, então? Pode. Pode, então, parando a nossa gravação e que tenha uma